Medidas de variabilidade. Nós iremos aprender nessa videoaula a trabalhar com desvio, desvio médio, tá bom? Porque posteriormente nós iremos utilizar o desvio médio para fazer o cálculo de variância e posteriormente o desvio padrão, tá bom? Então vamos nos concentrar no desvio e no desvio médio. É algo bem simples. Veja lá. Primeiro, eu te chamo a atenção para esta tabela, que foi montada trazendo 3 colunas. A primeira coluna aparece em 10 disciplinas. Na segunda coluna, nós temos os resultados de avaliação do Miguel e na segunda coluna os resultados das avaliações da Lavínia. Repara um detalhe. A média de todos esses resultados do Miguel e da Lavínia foram os mesmos, que foi 8. Tá bom? Agora, vamos aprender a calcular o desvio. Primeiramente do Miguel. O desvio, na verdade, é feito assim. Você pega a média, repara aqui embaixo a fórmula, a média, e subtrai da nota que ele retirou. Dá então o desvio. Você pode perceber que está em módulo, justamente porque às vezes a nota ela é maior do que a média, como nesta primeira de matemática. Se você colocar aqui a média, que seria 8, e subtrair do desvio, que é 9,5, o resultado aqui vai dar negativo 1,5. E é por esta razão que nós colocamos em módulo, porque o desvio ele sempre deve sair para nós um resultado positivo. E aí, então, o módulo de menos 1,5 dá 1,5 positivo. Se você tem alguma dificuldade com módulo, o módulo é sempre o valor absoluto. Ele transforma o que é negativo em positivo. E o que é positivo, continua positivo. A gente tem lá no material do primeiro ano um conteúdo, um tópico só de módulo. E você pode aprender melhor as propriedades dele voltando e assistindo às videoaulas lá. Então, continuando aqui, o desvio seria quanto que o resultado ele oscila com relação à média, tá bom? Então, 8 oscilou quanto com relação à média? 0, desviou 0. O 8 desviou 0. Em biologia, tirou 8, desviou 0. Em português, como ele tirou 9, desviou 1 ponto, tá bom? Em história, tirou 7,5. O desvio está de 0,5, beleza? Em geografia, 8,5. Embora seja maior a nota de geografia do que a de história, o desvio continua o mesmo, de 0,5, tá bom? Em inglês, 8,5, o desvio é de 0,5. Em redação, 5,5 subtraídos de 8, ou 8 menos 5,5, dá um desvio de 2,5, tá bom? 7,5, 0,5. Agora repare um detalhe, pessoal. Isso que foi calculado é o desvio que eu chamei da letra D. Desvio é a média menos o valor da nota em módulo. Agora, o desvio médio é como se fosse uma média aritmética de todos os desvios. É como se fosse, não. É exatamente isso. Você soma todos os desvios e divide pela quantidade de desvios que você tinha, que no caso são 10. Então, vamos somar aqui, 1,5 mais 1, 2,5. 2,5 mais meio, 3. 3 mais esse 1, 4. 4 mais 2,5, 6,5 mais meio, 7. 7 dividido por todos os desvios, que são 10. Então, 7 dividido por 10 vai dar 0,7. 0,7 corresponde ao nosso desvio médio. O que seria o desvio médio? O desvio médio é a média de todos os desvios. Beleza? Por um outro lado, nós já deixei prontos os cálculos da Lavínia, justamente porque nós não vamos repetir o mesmo procedimento 2 vezes, tá bom? Mas você pode perceber que os desvios, cada um dos desvios com relação à sua média, como a média era 8 da Lavínia, estão aqui nesta terceira coluna. 8, que é a média, menos a nota 7, dá o desvio de 1. 8 menos 6, 2. 8 menos 6,5, você vai vendo. Quando acontece aqui de fazer 8 menos 10 e daria negativo 2, como está em módulo, sai só o 2. E aí o que foi feito aqui foi a soma de todos os desvios, que deu 13,
e nós dividimos por 10 resultados, que dá 1,3. Tá bom? Isso é desvio e desvio médio. O que é o desvio? O desvio é quanto a nota oscilou da média. E o desvio médio é a média aritmética de todos os desvios. Beleza, galera? Um forte abraço, bons estudos e de olho no vestibular.